Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com uma plateia tão significativa dessa, num sábado à tarde, num sol desses aqui, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência e que daí acho que dá para vocês entenderem o que eu vou colocar para as palestrantes. Eu sou de uma área um pouco diferente de vocês, eu sou da sociologia e eu tenho até, me sinto até assim confortável para fazer alguns questionamentos mais, diria assim, ingênuos. Eu me lembro de um livro do Carl Sagan, acho que, eu não me lembro, é um título bem comprido, Assombrações do... Isso mesmo. O Mundo Assombrado dos Demônios e tem mais algum subtítulo, né? Então, nesse livro, ele conta que quando ele saía das aulas com o pessoal da pós, ele ia para o maternal e conversava com as crianças do maternal e elas vinham com cada questionamento bárbaro, que dali ele aprendia. Então, eu me sinto assim um pouco do maternal para fazer os meus questionamentos para vocês. Eu não vou fazer assim perguntas mais complexas da área, porque eu vou com um olhar mesmo meio etnológico, vou passar aqui mais pelo cotidiano. Então, para a Cibele, por exemplo, ela vai falar um pouco para a gente sobre a depressão pós-parto, né? Como está sendo conduzida a pesquisa dela com neuroimagem. Isso aí me deixa assim muito próxima a uma lembrança de 25 anos atrás, quando eu tive meus filhos, como eu me sentia muito mal e não podia contar para ninguém que eu tinha vontade de chorar e sair correndo e largar as crianças por lá, né? E hoje, com essas novas pesquisas, toda essa mudança, a neurociência estudando assim de uma forma muito mais concreta, com ressonância magnética, isso que eu chamo até do concreto aí fora, o uso da psicanálise também, né? Vai tornando mais seguro o parto para a mulher e o pós-parto melhor ainda, mais confortável, um alívio para as mães. E para a Maria Rita, eu vejo assim a questão do lado social da psicanálise. Eu queria escutar um pouco ela falar sobre essa sintonia social que ela tem procurado. Eu estou falando coisas assim do dia a dia delas, porque eu fui dar uma pesquisadinha sobre a vida delas, porque eu venho, afinal, de uma área que eu não conhecia muito. A Maria Rita eu conheço pelo trabalho nos jornais, mas não a fundo como é o seu trabalho no dia a dia, no cotidiano. Obrigada. E eu gostaria de saber com ela, né, sobre a questão do sintoma dessa sociedade, as relações hoje envolvidas pelas tecnologias, né, as ações que nós desenvolvemos hoje, como elas estão perpassadas pelo tecnológico. Quando o professor Alcides contou do correio, ele me lembrou de uma experiência muito legal também, que eu tive quando criança, em Limeira, nessa época, uma cidade bem menor. Então, era a época da Copa do Mundo, e a televisão não passava o jogo direto. Tinha um videotape, que chegava uns 3, 4 dias depois. Só que o rádio avisava, contava antes o resultado dos jogos. Mas o pessoal se reunia em casa, e quando tinha gol no jogo, eles se abraçavam, eles tomavam cerveja, eles comemoravam. Eu ficava olhando e falava, mas eles já não sabiam? É que a relação era outra, né? Era uma relação social de empatia, que a tecnologia, por mais que nos junte, ela nos dá essa ruptura. E hoje parece que a gente vive num Brasil declaradamente melhor. Inclusive, acho que eu ouvi algumas palavras da Maria Rita, que considera, né, que hoje a gente está realmente... melhorou muito o país em termos de saúde, enfim. Mas a gente continua com um problema muito sério na ordem social brasileira, que é a violência. Ela continua muito forte e tirando a nossa questão da segurança e liberdade, que é um dos duplas que a sociologia trata,
e que não se conseguiu equacionar até agora. Quando você tem mais segurança, você tem menos liberdade, ou então menos liberdade, mais segurança. E isso é um dos momentos que resulta em depressão, muita depressão, né? O Brasil é um dos países em que se mais tomam depressivos. E são momentos assim que eu não conheço do lado da psicanálise nem da neurociência. Eu gostaria que elas falassem então para a gente. Bem, então vamos falar um pouquinho da depressão pós-parto, né? Então, aqui na faculdade da USP aqui de Ribeirão Preto, a gente está com um grupo de pesquisadores estudando a depressão pós-parto. Então, esse trabalho tem desde o diagnóstico, então, um estudo grande que está se avaliando as mulheres que acabaram de ter os seus nenês através do telefone, por uma escala, né? Depois dessa avaliação, algumas mulheres são convidadas para ir ao hospital, né? A gente convida aquelas que têm uma pontuação nessa escala que sugere uma depressão, mas também convidamos as que não teriam depressão, para que a gente tenha os dois grupos, né, de mulheres com depressão e mulheres sem depressão, avaliadas por essa entrevista, que é uma entrevista clínica estruturada, né, a SCID, que a gente faz com essas mulheres, além de várias outras avaliações com outras escalas, avaliação para ver se a mulher tem transtorno disfórico pré-menstrual, né? E esse projeto ele é junto com a pediatria e a ginecologia do hospital, que estão fazendo aí também várias pesquisas, né, junto. E a minha parte, né, eu avalio, na verdade, o eixo hipotálamo hipofisário adrenal. Então, eu avalio como é que essas mulheres respondem ao estresse, né? Então, a gente avalia o cortisol salivar para ver, né, se esse eixo estaria alterado ou não. Que a literatura mostra que, né, a relação do estresse com a depressão, né? Então, esse é um caminho aí para estar estudando esse eixo, mas o nosso interesse também é avaliar se algumas mulheres que têm uma alteração específica nesse eixo, se dá para a gente ver que elas vão ter depressão ou não. Então, a gente está interessado em ver se a gente poderia usar esse exame, né, vamos pensar, para saber que aquela mulher teria mais risco de depressão. Então, esse é o interesse. Então, a gente pega uma mulher logo depois do parto e avalia esse eixo para ver se no futuro ela teria uma depressão. Essa seria como é que a gente pode falar? A pretensão, né, do estudo. E também tem colegas que estão aí avaliando a ressonância magnética dessas pacientes, né? Aí que a gente tem hoje vários estudos aí de neuroimagem com a depressão, mostrando aí regiões que poderiam estar alteradas, né? Então, esses estudos, eles falam aí, principalmente que as áreas envolvidas aí no reconhecimento e na expressão e na regulação das emoções que estariam alteradas na depressão, né? E aí, então, dois principais sistemas neurais estariam envolvidos nisso, né? Um sistema ventral, né, que tem aí várias estruturas envolvidas, a amígdala, a ínsula, o extrato ventral e regiões ventrais do giro do cíngulo anterior e o córtex pré-frontal. Essas regiões, elas seriam responsáveis pela identificação do significado emocional de um estímulo, né? E aí, então, o indivíduo ia gerar, né, o seu estado afetivo e a resposta autonômica frente àquele estímulo, né? Os estudos, né, na neurociência fazem a gente pensar que na depressão esse sistema estaria hiperativo, né? E aí, o que então aconteceria, né? O indivíduo teria uma autoobservação consigo mesmo, estaria mais atento ao que acontece consigo, né? E aí identificaria os estímulos
mas como emocionalmente significativos, e principalmente com um peso negativo, né? E teria uma exacerbação das suas reações emocionais, né? Uma hiperatividade do sistema nervoso autônomo, ou seja, então, o tremor, a angústia, a sensação de aperto no peito, né? E a alteração nesse sistema também estaria relacionada à tristeza, ao humor negativo, né? E uma outra região que se acredita que está alterada é uma região dorsal, né, que envolve aí estruturas como o hipocampo e regiões dorsais do cíngulo anterior e do córtex pré-frontal. A gente acredita que essas regiões elas integrariam a cognição e a emoção. O que seria isso, né? Então, então pensando na depressão, né? A tristeza, ela vai atrapalhar o meu planejamento do que eu tenho que fazer no meu dia a dia, né? Ou ela vai atrapalhar a minha capacidade de memória, minha capacidade de concentração. Então, a alteração nesse sistema seria responsável aí pelos déficits de concentração, de memória, né? Pela dificuldade do controle do afeto e a anedonia, a falta de prazer na vida, né? Os estudos aí, outros estudos interessantes de neuroimagem, que eu acho que tem tudo a ver aqui com o que a gente está conversando, né, são os estudos de neuroimagem que avaliam a psicoterapia na depressão, né? São poucos estudos que a gente tem ainda, né? A gente tem 2 estudos com psicoterapia interpessoal, né, comparando aí com a paroxetina, um estudo que compara com a paroxetina, e os 2 grupos que são tratados com a paroxetina numa dose de 40 miligramas, a dose mínima é 20 miligramas, então é uma dose um pouquinho maior do que a mínima, aí por 12 semanas, e um outro grupo que faz a terapia interpessoal. Isso por 12 semanas, então faz uma imagem antes do tratamento e uma imagem depois do tratamento. E os 2 grupos têm uma melhora dessas alterações aqui que eu conversei com vocês, que a gente espera que existam na depressão. Os 2 grupos têm uma melhora, né? O outro estudo, ele avalia pacientes também que fazem a terapia interpessoal e pacientes que tomam venlafaxina, numa dose de 75 miligramas, que é a dose mínima desse antidepressivo. Esse estudo avalia por 6 semanas, então, a imagem antes e 6 semanas depois. De novo, os 2 melhoram, né, a imagem, né, mas a melhora clínica é maior no grupo com a medicação. O outro estudo também, tá? A melhora clínica é maior no grupo da paroxetina. A gente tem a melhora de imagem dos 2 grupos, mas a melhora clínica é maior na medicação. Esse segundo estudo também é assim, né? Só que esse estudo ele mostra uma diferença nessa melhora, né? Então, no grupo que fez a terapia, né, a gente tem uma melhora que não acontece no grupo que tomou a medicação. Os 2 têm uma melhora numa região semelhante, né? Que é o gânglio basal direito, que a gente acredita que pode ser devido a uma ação na dopamina, essa melhora é a sugestão, né, dos autores do estudo, e quem fez a terapia tem uma melhora numa outra região que eles questionam se teria relacionada a essa autoobservação, né? Então, será que a terapia melhorou a capacidade do indivíduo, né, se observar melhor, não ficar tão preso a sentimentos negativos de si mesmo, né? Bom, e um outro estudo que existe também na depressão, né, ele avalia a terapia cognitivo-comportamental. Ele avalia pacientes que responderam à paroxetina e pacientes que tiveram a terapia, né? Também houve uma melhora e, de novo, a gente vê uma diferença, né? Os 2 grupos têm uma melhora em regiões relacionadas à atenção e à cognição. Então, melhora a capacidade da cognição, da atenção do paciente, né?
Agora, na terapia cognitivo-comportamental, há uma melhora numa região que estaria relacionada à autoobservação, né? E na medicação, uma região que estaria relacionada ao ritmo circadiano, então a melhora do sono, ou quando é o caso do aumento de sonolência na depressão, a diminuição do sono e a melhora dos sintomas vegetativos, né? Então, achei interessante falar desses estudos, porque eu acho que interage bem a questão de neurociência e terapia, né? Psicanálise, que eu vejo assim que a neurociência está trazendo aquela prova, né, que pelo menos o método experimental sente necessidade da eficácia da técnica. Não que já não se saiba isso, mas então isso vai sendo agora provado nesse método experimental, né? Além disso, a neurociência traz aí conhecimentos, né, vamos dizer, da desordem, né? Que estruturas estão afetadas, quais são aí né? Então é uma dificuldade de dar mais peso ao sentimento negativo, e a pessoa se olha mais dentro de uma maneira negativa. Então, que o terapeuta pode usar esse conhecimento na sua prática clínica, né? Agora, acho que só complementando da depressão puerperal, né, que é muito comum, né, a depressão puerperal. O que a gente tem visto no nosso estudo é que a maior parte das mulheres que apresentam a depressão puerperal ou é uma recidiva, então ela já tinha depressão e tem um novo episódio após o parto, né? Ou ela tinha um outro transtorno, como um transtorno de ansiedade, e aí apresenta um episódio após o parto, ou é o primeiro episódio, né? Como às vezes aí o primeiro parto numa idade em 20 anos ou 18 anos, pode ser o primeiro episódio de uma depressão recorrente, né? Acho que seria isso. Obrigado pelas suas palavras. Agora vamos passar a palavra à Maria Rita. Alô? Tá. Obrigada pelas suas perguntas. Obrigada. Acho que entre as nossas falas, o elo, porque a sua experiência clínica é muito diferente da minha, mas vai ser por essa conversa sobre a depressão, não é? Vamos ver se a gente consegue achar claro, pontos comuns tem muitos, né? Vamos ver como é que isso se junta aqui nessa mesa. Você fez várias perguntas, Maria José, e eu só queria perguntas bem instigantes e tudo, mas eu só queria dizer que as perguntas ligadas à política, eu não vou por aí, porque nesse assunto eu sou realmente uma palpiteira. E como esse é um congresso de neurociências, acho que não é que eu não gosto de dar palpite sobre isso, eu adoro, mas eu queria tentar chegar perto do tema. E como você fez outras perguntas também sobre o caráter social da subjetividade, eu vou escolher esse caminho que você indicou, tá? Já que você abriu vários, eu vou escolher esse. E na mesa anterior surgiu uma questão que eu acho que foi sua, sobre se o desenvolvimento tecnológico não vai alterar a nossa subjetividade, né? Então, acho que junta um pouco as coisas que você perguntou sobre o caráter social da subjetividade. Vamos ver se eu consigo chegar na questão da depressão bem de leve, assim. Porque, primeiro, eu acho que eu gostaria de... Claro que a subjetividade é social, né? Ela é social, porque a gente... o infância, o bebê humano, ele não nasce instintivamente orientado para a sua sobrevivência, como já sabe mamar, já sabe pastar, já sabe... Ele é totalmente orientado pelas práticas da cultura a qual a sua mãe pertence, no mínimo a mãe e depois, né? Então, que a subjetividade é social, não há dúvida, não é? E eu acho que, na questão da depressão, vamos ver se daqui a pouco dá para falar alguma coisa sobre a constituição do sujeito e o que é que a nossa temporalidade acelerada pode contribuir, talvez, para um aumento das depressões, é outra história. Mas eu também queria dizer que, na pergunta sobre a tecnologia,
E eu fiquei pensando, claro que é um pouco uma brincadeira o que eu vou dizer, mas eu acho que é uma brincadeira que tem seu lado sério, que nós dispomos de uma tecnologia que talvez seja tecnologia de ponta e muito usada o tempo todo, mas muito pouco valorizada, não é? Que é uma tecnologia de uso universal, que tem um preço subjetivo, mas é de graça, ninguém ganha dinheiro com ela. Uma tecnologia capaz de alterar a fisiologia do corpo, é capaz de curar certas formas de mal-estar, capaz de criar subjetividade, capaz de arrasar subjetividades, capaz de controlar impulsos, formar laços sociais muito duradouros, sustentar poderes, legítimos ou ilegítimos, alterar estados da mente, alterar estados emocionais, não é? Que é a linguagem. Essa tecnologia de que nós todos dispomos, e gostaria que a gente pudesse conversar um pouco mais sobre isso, né? Já que estamos falando de neurociências, do funcionamento cerebral, etc. Da linguagem, daquilo que nela cria subjetividade, naquilo que cria laço social. Estão todos aqui depois do almoço, com sono, etc. e tal, escutando falar e interessados em falar. Naquilo que a linguagem, pela própria limitação da sua ferramenta, produz inconsciente. E aí eu gostaria de falar um pouquinho no sentido mais amplo da palavra inconsciente, para a gente não pensar só no inconsciente recalcado do ponto de vista da psicanálise. Porque eu acho que dá para falar do inconsciente, embora eu me reserve, como psicanalista, uma versão específica que tem a ver com recalque, mas acho que dá para falar sobre o inconsciente como um dado da subjetividade importantíssimo, uma fonte de impulsos, de emoções, de sintomas, de mal-entendidos, mesmo que a gente não pense pelo recalque freudiano, mesmo se a gente pensar que para cada um de nós, e eu não sei como é que isso se resolve na questão cerebral, há o que a linguagem não diz. Quer dizer, uma zona que pode ser de sensações, que pode ser de emoções, que pode ser até de proto-representações, que nós não conseguimos abranger com a linguagem. Não é? Acho que isso é muito importante, e é muito importante pensar, e para isso, porque eu quero sair da ortodoxia psicanalítica, só dá para falar de inconsciente, se falar com Lacan, com Freud, etc. e tal, a gente podia pensar aqui entre profissionais de várias áreas, quais são os efeitos sobre o sujeito, sobre o corpo, inclusive, não só sobre a mente, não é? De um tanto da experiência que é impossível abarcar com a linguagem. Se ela é impossível abarcar com a linguagem, ela é impossível de compartilhar com o outro. Se ela é impossível de compartilhar com o outro, ela fica, para o sujeito, como algo que ele tem que se lidar sozinho, não é? Não que o outro não esteja dentro dele, mas ele tem que lidar sozinho. E ele tem que lidar sozinho sem saber exatamente o que é. Como as experiências do bebê, né? Você está falando da depressão materna, seria interessante pensar, claro que é uma consequência, a primeira experiência do bebê de uma mãe deprimida. Completamente diferente da primeira experiência do bebê de uma mãe vivíssima, interessada nele, feliz. E, no entanto, essa experiência está aquém da linguagem. Ele um dia pode vir a saber, minha mãe se deprimiu quando eu nasci. Mas o que foi esse primeiro, esse ponto que forma o que a gente chama de recalque primário, na psicanálise, etc., está aquém da linguagem para sempre. Então, acho que seria muito interessante trazer essa conversa. E também eu acho importante, na questão da tecnologia, por isso que eu brinquei da linguagem como tecnologia, porque seria muito interessante, se a gente pensa um pouco no aumento das depressões no mundo contemporâneo, e justamente, paradoxalmente, não é? Estatísticas de aumento de depressões e de projeção de aumentos maiores ainda na próxima década, no próximo século, etc., pelos DSMs, pelas investigações todas, numa era em que a tecnologia de antidepressivos, a tecnologia de psicofármacos, oferece remédios cada vez mais sofisticados a cada mês, a cada ano, etc. Então, como é que uma sociedade assim é mais depressiva em vez de ser menos depressiva, né? Talvez aí dê para a gente fazer uma reflexão sobre o modo como a tecnologia mercadoria, ocupa as nossas vidas e como nós acreditamos nela, e o modo como a gente desprestigia essa tecnologia democrática que é de todos nós, que são as formações de linguagem, não é? Isso era a única coisa que eu tinha escrito antes de chegar aqui, sem saber exatamente o que ia. É uma página só.
o que ia ser a discussão, porque eu gostaria de propor que a gente pensasse qual é o lugar das manifestações da dor de viver na sociedade contemporânea. Quer dizer, a depressão, claro, é uma expressão extrema disso que nós podíamos chamar, sem patologia, de dor de viver. A dor de viver, ou seja, por mais que se tente curar as depressões, é preciso que a cultura tenha lugar para formações simbólicas, que tornem insuportáveis para o sujeito o luto, a angústia, a consciência do desamparo. O desamparo, na própria linguagem, nós estamos desamparados, porque nós não vivemos na Idade Média, em que a gente acreditava que havia um Deus, um caminho, um desígnio para as nossas vidas, um lugar. Não, agora mesmo para quem tem alguma religião, são várias. Você está sempre escolhendo, isso é que é o desamparo, né? A angústia da finitude, as perplexidades diante da perda dos outros, que nós perdemos esperando, de forma, às vezes, esperada e de forma inesperada, e o enigma do destino, quem eu sou, o que eu faço da minha vida, o que eu faço com essa fatia de tempo que me foi dada, enfim. E a nossa cultura, eu acho que ela oferece muito aos sujeitos, mas oferece poucos espaços de simbolização, de criação de sentido para a dor, em nome dessa felicidade obrigatória que tem a ver com o capitalismo em sua era de consumo, né, isso não precisa nem explicar muito, que essa felicidade obrigatória, por incrível que pareça, não favorece a felicidade. Favorece, sim, a liberação de muitos impulsos, que eu acho, tudo bem, muito legal o que aconteceu de maio de 68, depois do que era antes. Né? Já eram subjetividades diferentes. As mulheres, então, né, um dia eu estava discutindo com mulheres mais velhas que eu, se maio de 68 teve valor ou não, ela falou, olha, a única geração que nos separa, se eu disser o que era a minha experiência de adolescência, nos anos 50, o que foi a sua? Nos 70, é completamente diferente. Ser mulher depois dos movimentos de 68. Então, essa liberação de impulsos, mas é o mercado que ganha mais com ela, mais do que os sujeitos. Né? Então, essa felicidade obrigatória, em vez de favorecer, seja lá o que for a felicidade, favorece o isolamento dos que estão tristes ou enlutados, dos desanimados, dos que estão em crise, a falta de autoestima de quem sente que não consegue acompanhar esse imaginário de festa, porque não é que todo mundo esteja na festa, mas o imaginário que hoje em dia faz laço na nossa sociedade é esse, né? De disponibilidade para a alegria, para a festa, para o prazer, para o gozo, etc. E também vai excluindo os introspectivos, os delicados, os que não conseguem nem se interessam nessa permanente disponibilidade para a festa. Enfim, os depressivos contemporâneos, no fim, eles continuam a ser, como os depressivos antigos, os sujeitos que caíram do lugar ou não conseguiram ocupar o lugar que lhes foi destinado no laço social. Essa é a minha hipótese lá no Tempo e o Cão, não dá para desenvolver aqui de jeito nenhum, mas como em psicanálise a gente diria perder o lugar no discurso do outro, né? Que é a linguagem. Tá? Perder um lugar nesse campo de linguagem, que na modernidade é muito mais dispersivo e múltiplo do que nas sociedades pré-modernas, mas que ainda indica lugares de prestígio, de valor para os sujeitos e lugares de desprestígio. Enfim, vou pular uns pedaços aqui, mas eu gostaria de, na segunda rodada, passar por alguns exemplos... ainda tem 10 minutos, tá bom. Passar por alguns exemplos do que eu chamo de poética da depressão. Eu trouxe um poeta do meu gosto, por acaso, enfim. Porque até que Freud escreveu Luto e Melancolia em 1917, ele usou esse significante, melancolia, para designar o que na época era psicose maníaco-depressiva, para poder trazer para o pensamento psicanalítico uma forma de sofrimento psíquico que era tratada como psicose maníaco-depressiva e tinha um lugar na teoria psiquiátrica, e o Freud batiza de melancolia, que é um significante bastante elegante, mas que tem uma longa história, por falar em formações de linguagem, no Ocidente. Tem uma longa história, e quando Freud... E uma longa história de um lugar na cultura. Quer dizer, o melancólico, tradicionalmente, desde a Grécia, sempre foi um sujeito que representou na cultura um sujeito excêntrico que, por não caber nos lugares convencionais que lhes eram designados, era capaz de criar, para poder criar um lugar para si.
ele era capaz de criar, de escrever, de pintar, de poetar, desde Aristóteles. O melancólico seria alguém dado a roubos e ficava confuso e queria ser vários ao mesmo tempo e acabava tendo como consequência a possibilidade de ser um criador, um artista. Freud trouxe esse significante do campo, desse lugar que tem uma expressão na vida social da sua época, no laço social, na cultura, ele trouxe para a vida privada. Eu brinco que ele privatizou a melancolia. Claro que ele não privatizou porque ele quis a vida moderna, se a gente considerar do século XIX em diante, ela é uma vida muito mais privatizada do que foi a vida antes do capitalismo liberal. Ela é uma vida criada em família, por isso que a psicanálise surge aí. Não teria sentido a psicanálise surgir com os seus pressupostos, o complexo de Édipo, etc., em sociedades em que, por exemplo, a socialização das crianças não estava necessariamente a cargo da mãe. E a mãe não era necessariamente uma pessoa em casa dedicada exclusivamente a isso. Sociedades de corte, por exemplo, lugares das mulheres eram completamente diferentes. Não é? Então, Freud já trata de um sujeito privatizado e de uma vida cujos valores, os eixos de destino têm que ser pensado nesse pequeno núcleo que se pensa isolado, fechado sobre si mesmo, e não é, mas recalca ao que ele pertence, que é a família. Não é? A dívida simbólica fica completamente confusa na modernidade. Quem é o grande outro? Tudo parece que vem aqueles pobres coitados que são o pai e a mãe. Aqueles pobres coitados que sabem muito pouco mais do que a criança que eles estão querendo ensinar. Né? Então, Freud privatiza a melancolia, e ao privatizar a melancolia, quer dizer, ao usar esse significante para designar uma forma de mal-estar gerada na vida, no íntimo, na vida mais íntima, o bebê diante da mãe, o núcleo mais privado de todos nós, pré-formação de linguagem ainda, o bebê pequeno, ele perde essa longa tradição que fazia do melancólico um sujeito capaz de, a partir do seu sofrimento, criar. E, ao criar, questionar as condições do laço social. Esse era o lugar do melancólico até o começo do século XX. Não é? Ora, a minha hipótese é que isso que era o lugar do melancólico retorna hoje com significante depressão. Quer dizer, o depressivo não é que ele queira fazer isso. Mesmo que ele não queira, ele é um cara que questiona as convicções, as certezas, as noções de bem e de mal na nossa sociedade. Porque ele desafina o coro dos contentes, como diria o Torquato Neto, que foi, aliás, um depressivo que se matou com 28 anos. Ele desafina o coro dos contentes. Então, tem aí numa sociedade que não favorece uma poética para o mal-estar, uma poética para a depressão. Acho que o rap tem esse lugar, mas o rap é uma linguagem de gueto. Ele não é uma linguagem que percorre a sociedade, mas tem esse lugar de dar nome para o mal-estar, de botar dedo em ferida, e com poesia, né? O bom rap com poesia. Mas acho que não dá para chegar até aí. Enfim, acho que meus 10 minutos já foram e a gente tem uma segunda... Não precisa. Vai ter outras rodadas para não ficar enrolando também. Obrigada. Obrigada, Maria Rita. Vamos passar as perguntas. Queria fazer uma pergunta para você, Sibeli. Se quando vocês fazem essas pesquisas, se vocês têm alguma preocupação com a construção do conceito de depressão, né? Ou se vocês simplesmente utilizam esses Research Diagnostic Criteria aí, do DSM ou da CID, ou se vocês questionam, quer dizer, o que é que vocês estão medindo, afinal de contas. Só para citar um autor que não tem nada a ver com a psicanálise, que eu acho que é um holandês chamado Van Praag, que ele tem um texto já de alguns anos atrás, que saiu no British Journal, fazendo uma crítica absoluta à noção de depressão que se tem hoje. Essa, que não sei se é a que vocês usam aí. Tá? Ele, inclusive, comenta que você usou uma certa hora a palavra tristeza. Se a gente pegar um bom psicopatologista clássico da era heróica da psiquiatria, tristeza e depressão, ou melancolia, como disse a Maria Rita, não se confundem. Tristeza é uma coisa, melancolia é outra, não tem nada a ver. E esse Van Praag ainda usa termos como desencanto, desmoralização, ressentimento, tristeza, blá, blá, blá.
e que essa atual psicopatologia, quer dizer, que é uma psicopatologia sustentada no pensamento cognitivo e no pensamento comportamental, que é excessivamente unidimensional, excessivamente crente no enunciado, né? É como se não existisse nada além disso. Quer dizer, alguém vem e diz, estou deprimido, tá bom, você está deprimido. Tá? Quer dizer, eu só queria saber se vocês têm esse tipo de preocupação ou se vocês simplesmente vão com a barca. Depressão é isso, como se todo mundo soubesse o que é. Entendeu? Então, quando a gente fala do diagnóstico, né, de episódio depressivo, quando eu falo da entrevista clínica estruturada, é uma entrevista clínica estruturada nos critérios do DSM-4, né? Agora, há um esforço, né, para fazer esse diagnóstico, né? Então, a gente não vai dizer que uma pessoa tem depressão porque ela chegou e disse que está triste. Tristeza é um sentimento normal, né? A gente vai fazer, assim, e normal, né? Palavra meio complicada, né? Mas tristeza é um sentimento que faz parte da vida de todo ser humano, né? A gente vai fazer o diagnóstico de depressão, são vários critérios que a gente usa, né? Então, o primeiro é a sensação de tristeza, a maior parte do tempo, a vivência, né, da pessoa de uma tristeza intensa, que está trazendo sofrimento, a maior parte dos dias, por pelo menos 15 dias, né? Tem que ter esse sintoma, ou a perda de prazer pela vida, a pessoa não querer de maneira alguma fazer nada mais na vida, só quer ficar na cama, não quer fazer nada. Esses dois, um dos dois tem que estar presentes. E aí a gente vai ver os outros, né? Alteração do sono, alteração da memória, o apetite, sentimentos de culpa, pensamentos de morte. Então, a gente usa, sim, os critérios do DSM, né? Agora, é uma avaliação clínica, né? Às vezes um paciente fala que está triste e a gente conversando com ele, às vezes a gente tem que chamar a família, a gente vê que não é bem uma tristeza que o paciente tem, né? Pode ser uma ansiedade, né? Ou pode ser uma tristeza dentro de um contexto. Vamos pensar em uma mudança, né, uma entrada numa faculdade, uma tristeza que cabe dentro do que está acontecendo. Então, assim, o diagnóstico de depressão a gente vai fazer dependendo do sofrimento e de quanto aquilo está afetando a vida da pessoa, né? E por exemplo, esse estudo que a gente faz é uma entrevista que questiona vários sintomas, mas a gente o começo da entrevista é livre, é mais aberto, são perguntas abertas. Então, a gente não vai direto para o sintoma, né? Porque realmente é estranho fazer um diagnóstico indo direto nos sintomas. Você está triste? Você não sente mais perda de prazer? Não, a gente começa, como que você está, né? Como é que é o seu humor, né? Você estuda, quantos filhos você tem? Então, são perguntas abertas, que é o que a gente fala da revisão geral da SCID, da entrevista estruturada. Então, é uma formalização, né, para que a gente possa, a questão do método experimental, né, para que a gente possa dizer que está tentando fazer o diagnóstico com o maior cuidado possível, né? Eu acho que eu gostaria de comentar, acho que de uma certa forma está a questão da nossa sociedade poder estar provocando mais depressão, né? Eu não tenho dúvida, assim, quando a gente fala das origens da depressão, a gente fala de várias possibilidades. O ambiente é uma delas, né? Então, com certeza, a nossa sociedade pode estar favorecendo mais esse diagnóstico hoje. E temos todas as outras, né? As genéticas, biológicas, que acho que a neurociência aí gosta de estudar neurotransmissor. Eu falei um pouco para vocês do eixo de estresse, o eixo hipotálamo hipofisário adrenal, né? Agora, eu também acredito que, assim,
Antigamente haviam pessoas que sofriam, eu estou falando aqui de depressão mesmo, não estou falando de tristeza, né, ou de reflexão humana, né, que assim a gente pode ter, né, uma angústia, uma tristeza fazendo parte de um processo existencial que a gente está vivendo. Estou falando de depressão mesmo, né, com critério. Que antigamente haviam pessoas que tinham depressão e não viviam, né? Talvez algumas viveram em manicômios, na época dos manicômios, as depressões graves. Então, eu também acho que tem isso. Acho, sim, que a nossa sociedade hoje pode causar depressão. Falou muito da questão privada. Se a gente pensa nas nossas crianças hoje, né, que não podem brincar na rua, que não podem, que passam a ter relações mais virtuais do que pessoais, né? O que será que isso vai gerar? Mas também acho que hoje a gente pode oferecer mais ajuda, né? Por favor, falar só um pouco sobre algumas reflexões que me vieram à mente, principalmente a partir das palavras da Maria Rita. Me lembraram algumas coisas de um autor que eu gosto muito, que pesou muito na minha formação, que é o psicanalista pernambucano radicado no Rio, Jurandir Freire Costa. Jurandir coloca uma situação sobre a depressão muito interessante, na medida em que ele marca que somos seres de significação, né? Existe toda uma significação em torno da dinâmica da subjetividade humana, e ele coloca um exemplo que de tão simples é revelador. Ele coloca a seguinte situação: na medida, e tomando por base o texto de Freud, que Maria Rita mencionou, Luto e Melancolia, primeiro que Freud diz, em última instância, que a melancolia é o preço que pagamos pela nossa subjetivação. Nós somos portadores de perdas, de um luto essencial que nos tornou humanos, independentemente da melancolia que nesse texto ele coloca como tem algumas situações ligadas à ambivalência afetiva, a questão da autorrecriminação e etc. Eu não vou entrar por aí, mas, enfim, em 2005, nós trouxemos aqui um psicanalista que, infelizmente falecido, penso que dos mais brilhantes psicanalistas que tivemos entre nós, o psicanalista Dr. Fábio Herrmann, e ele abordou muito essa questão de que a nossa subjetividade se baseia sobre a questão de um luto primordial, né? Luto no que diz respeito a perdas, né? O preço da subjetividade envolve perdas, né? Jurandir Freire Costa, por sua vez, né, sendo um grande leitor de uma filósofa magnífica chamada Hannah Arendt, né? E Hannah Arendt, por ela própria, ela usou uma frase de uma escritora dinamarquesa cujo pseudônimo era Isaac Dinesen e cujo nome era Karen Blixen, que ficou celebrizada por causa do livro e depois filme Festa de Babette, né? E Karen Blixen dizia que todas as dores são suportáveis se podemos contar sobre elas uma história, né? Então o Jurandir se baseia um pouco nisso para citar o exemplo que vou dizer, né, de um exemplo singelo, né? Ele diz, bem, se é verdadeiro que existe dentro da dinâmica depressiva a questão neuroquímica, fundamentalmente em torno dos circuitos ligados à serotonina, né? Tanto que os antidepressivos são recaptadores de serotonina na sinapse cerebral, não é? O que temos? Qual é a fenomenologia, chamando assim, ou a vivência de sofrimento pro sujeito? Será que não varia se em todo o processo melancólico existe a serotonina? Em termos de significação, de sentido do sofrimento, da vivência para o sujeito, né? Dessa dinâmica melancólica, depressiva, né? Será que é indiferente se você perde um namorado, perde seu papagaio, perde um projeto de vida, perde uma utopia, perde sonhos? Isso é igual porque a serotonina está em tudo? Esse exemplo me parece absolutamente fabuloso, né? Ou seja, esse exemplo demonstra cabalmente, no meu entender, de que essa questão da significação, da depressão, por onde ela caminha na vivência específica de uma pessoa, é algo profundamente complicado, não é? E, terminando, para dar alguma situação, algum elemento para a gente debater, me lembra uma frase do Contar do Caligares,
há pouco tempo atrás, escrevendo na coluna dele às quintas-feiras na Folha de São Paulo, dizendo que talvez estejamos diagnosticando todo mundo como depressivo porque achamos que temos a cura da depressão, né? Ou seja, qual é essa questão de que ninguém hoje, porque se você for num consultório médico, psiquiátrico, psicanalítico e não sair de lá com alguém dizendo para você que você está depressivo, são poucas chances. E se você sair sem alguém falar que você está depressivo e alguém falar para você que você está triste, você não aceita. Parece que, ou em outras palavras, parece que a questão da emoção humana, chamando de forma ampla, o sujeito ele próprio não sustenta, ele parece que precisa de um universal de caráter cientificista para dizer de si, eu sou F33 alguma coisa. Tem um livro de uma moça que tomou antidepressivos que chama Muito Prazer, Sou uma F33. Exato. Então era isso que eu queria dizer, só para um debate. Posso usar aqueles 4 minutos agora? Você quer falar? Não, já que ficaram sobrando por aí. Mas acho que não, porque tem tanta coisa interessante. Deixa eu mostrar. Não, acho que faz a pergunta que dá para juntar tudo. É? Não, que daí junta as coisas. Tá bom, então Eu já sei você... o que ele vai falar, então eu quero que ele fale. Não, você não sabe o que eu vou falar. Eu vou fazer uma pergunta para você, um pouco na linha do que o Durval tinha colocado. Quer dizer, é uma pergunta um pouco metodológica. Quer dizer, na verdade, primeiro sobre uma premissa. A premissa embutida no estudo de que a visualização da utilização de certas áreas cerebrais pode ser um bom critério de ratificação de efeito clínico positivo. Um critério de validação. É uma premissa, né? Eu olho o cérebro e vejo que alterou aqui, então, de fato, houve alteração clínica. A melhora clínica. Bom, a minha pergunta é o seguinte, essa afirmação que eu fiz, ela tem um pressuposto. O pressuposto é de que eu, olhando o cérebro, deduzo o mental correspondente àquela configuração neural. Melhora ou não melhora? A minha pergunta é o seguinte, você acha que, de fato, as informações contidas nas imagens, sem discutir todo o processo de construção da imagem, né? E da escolha dos voxels, a imagem não é feita uma fotografia, que a gente tira e todo mundo vai tirar a mesma e aquilo reflete como um espelho. Uma fotografia, uma neuroimagem é uma construção, né? Desde as transposições do físico para o químico, do químico para o fisiológico, para a imagem, para as cores, tudo é construção. Não é aleatória, mas é uma construção que tem um preço da construção e não da captura de um dado já dado. Mas, enfim, deixando isso um pouco de lado, a minha pergunta é a seguinte, você acredita que quando vocês medem os efeitos da imagem e concluem que houve melhora, se essa afirmação pode ser feita independentemente do testemunho verbal dos pacientes que dizem, melhorei, estou me sentindo assim, estou me sentindo assado, etc. Tal. Se o testemunho é indispensável, o que é que a imagem acrescenta digamos, a avaliação da boa ou má performance da terapêutica? Então, primeiro, não é a imagem que fala que tem melhora, né? O que fala que tem melhora é a medida das escalas, né? Então, essas pessoas são avaliadas por escalas que avaliam a depressão e é através da melhora dessas escalas que a gente fala que tem melhora. Tanto que eu disse aqui para vocês, né, que nos 2 estudos a melhora foi maior no grupo da medicação. Houve melhora nos grupos de terapia, mas no grupo de medicação a melhora clínica, o que o sujeito relatava, foi maior. E aí se viu a alteração de imagem. O que a imagem dá? Que eu acho que é a razão da conferência aqui hoje, né? Assim, a neurociência ela está indo atrás da estrutura neural envolvida na depressão, né? Isso que ela quer saber, né? Que parte do cérebro provoca isso, né? Por que é que as pessoas têm depressão biologicamente? A neurociência vai em busca dessa questão. Agora, para o paciente é fundamental entender a razão
daquela depressão que ele está sentindo, né? Por isso que a gente precisa das duas coisas, né? Então, a neurociência vai embasar o meu tratamento medicamentoso, vai embasar o meu tratamento psicoterápico, porque no método experimental está provando que é eficaz, né? Até mostrando por que da diferença, porque quando eu tenho um estudo que mostra que a medicação age de um jeito e a terapia age de outro, e se isso for se confirmando, não vai confirmando a necessidade do paciente ter as duas coisas, né, no tratamento, né? Então, é o tratamento amplo, que a medicação vai melhorar um aspecto dessa doença e a terapia vai melhorar outro aspecto. E acho que a psicanálise está preocupada com o indivíduo, com a singularidade daquele indivíduo. A neurociência não, né? A neurociência, ela quer ver o que é comum em todos os indivíduos, né? O que se reproduz. Por isso que se complementa, né? E claro que a gente tem muito a crescer ainda, né? A gente acredita que... E por que a gente tem um estudo de depressão puerperal? Porque a gente acredita que tem diferentes depressões, mas hoje em dia a gente tem ideias, né? Assim, uma depressão mais ansiosa, e aí eu vou achar que vou usar mais uma medicação que mexe na serotonina, uma depressão que a gente chama de melancólica, que tem mais tristeza, vontade de ficar na cama, dificuldade de sono, e aí talvez eu vou usar uma medicação mais ampla, ou dependendo se tem pouca disposição, uma medicação que age na dopamina, né? Mas a gente ainda está aprendendo, a gente ainda também não define tão bem as depressões, né? Que no nosso grupo lá de estudo a gente costuma brincar que a gente ainda tem só anti-inflamatórios e analgésicos na psiquiatria, né? Que os nossos antidepressivos, eles tratam tudo, eles tratam depressão, eles tratam transtorno de ansiedade, eles tratam transtornos alimentares, dependendo vai tratar transtorno de personalidade, então a gente ainda tem muito a evoluir, né?